Muito boa noite, estamos ao vivo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nossa segunda noite do Caos à Consciência. E aí, como é que foi o dia? Como é que vocês estão? Contam pra mim aí nos comentários como é que foi a aula de ontem, como é que estava o conteúdo, de onde vocês estão falando. Enquanto o pessoal não chega, vamos bater um papo aí no chat. Rosinete Pereira, boa noite BH, Dri Pires. E aí, pessoal? João Buscador, boa noite, Belo Horizonte. Sanderson Borba, também de BH, ó, galera de Belo Horizonte tá por aqui. Itapema, Leonardo, Curitiba, Jussara, Paraná, Isaura. Vera Correia, Ubatuba, São Paulo, Balneário Camboriú, boa noite, pessoal. Luiz Ernédio, obrigado pela foto, eu vou postar, tá? Cascavel, Paraná, boa noite. Fabi, de São Paulo, boa noite. Santa Catarina, Cascavel, Rio Grande do Sul, Racasa, boa noite. Dani Oliveira. E aí, pessoal, Araxá, vocês estão entendendo? Vocês participaram? Quem é que de vocês é do clubinho? Ou é do clube? Só para saber, vocês são do clube? Quem de vocês é do clube? Saudação de Manaus, Santa Cruz do Sul, Patrícia Bauerman, obrigado. Jalter Fernandes, Viamão, Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hilda é do clube, isso eu sei, Hilda. Hilda Anguinoni, Gravataí, Rio Grande do Sul. Cláudia, eu sou do clubinho. Márcia, eu sou, quero muito entrar. Eu sou, diz a Josi. Chapadinha, Maranhão. Lucivânia, boa noite, Fortaleza, Ceará. Carlos. Bom, clubinho e clube. Raquel, boa noite. Floripa, Marcela, acho que é Marcela. Sol Barbosa do clube. Rosana Gerloff, Carlos Henrique, boa noite. Rosa Maria do clubinho. Denise, boa noite. Dani é do clube. Teresina, Piauí, Poliana, Rio Grande do Sul, eu sou do clube. Elite Cars, Sarapuí, São Paulo, queria um preço só para aulas ao vivo. Eu sou 5%. Paula, 5%. Rosana Puli, boa noite. Juma, 5%. Já tem galera. Luciana tá na área, boa noite. Marcelo, João Pessoa. Bom, vamos começar então. Vamos fazer aquela atividade dando que se recebe. Então, ó, tô mandando aqui pro Ricardo, Nélio. Manda para algumas pessoas, hoje a aula vai ser muito interessante. Bom, pessoal, vamos lá então. Como impactar mais pessoas com seus conteúdos? Crie um curso preparatório para atuarmos com esse conhecimento. Uma boa ideia, vamos ter que pensar sobre isso, tá bom? Ibirubá, Rio Grande do Sul, Maria, 5%. Bom, ontem nós falamos um pouco sobre se você busca uma transformação profunda, uma transformação verdadeira e duradoura na vida. Para onde você precisa olhar? Qual a coisa mais importante que você precisa entender? Esse foi o nosso tema ontem à noite, tá? Então, ontem nós começamos com essa reflexão e nós falamos que o ser humano, ele pode viver num estado de consciência e num estado de inconsciência. E nós vemos que existem vários degraus, vários níveis de consciência e também existem vários níveis de inconsciência. Vocês refletiram sobre isso? Conseguiram refletir sobre isso? Hoje eu quero aprofundar isso um pouco mais, analisando 3 histórias, tá? Então preste bem atenção. Nós vamos analisar 3 histórias bem conhecidas, para a gente entender
um pouco mais a fundo sobre isso, tá bom? Vamos lá então? Vou fechar aqui os comentários para a gente se focar total, tá bom? Então, a primeira das histórias vem da própria filosofia. É uma história que, segundo Platão, no livro A República, Sócrates teria contado essa história, mas como Sócrates não deixou nada escrito, Platão escreveu essa história. O que é a alegoria da caverna? Porque você se focar na elevação do seu nível de consciência é a coisa mais importante que você pode fazer. O que é a alegoria da caverna? É importante você entender isso, e se você já ouviu eu falando sobre isso antes, é sempre importante rever. Então, o que acontece? A alegoria da caverna conta a seguinte história, tá? Que há uma caverna, aqui na boca da caverna existe uma fogueira e existe seres, animais, pessoas transitando entre a fogueira e a boca da caverna. E no fundo da caverna, aqui no fundo da caverna, existem os seres humanos. E eles estão presos de tal forma que eles não conseguem olhar para trás. Eles apenas conseguem olhar para o fundo da caverna. Então, tudo que eles veem são segundo Platão, são as pálidas sombras da realidade refletida no fundo da caverna. Então preste muita atenção sobre isso, sobre o que nós estávamos falando ontem de noite, em relação à consciência e à inconsciência. Isso não é uma coisa que eu estou inventando. Isso aqui já existe há mais de 2.500 anos, 2.450 anos. O que seria um homem que só vê a pálida sombra da realidade? É uma pessoa, o ser humano, que interpreta a realidade a partir do seu próprio condicionamento limitado. Então ele não tem uma interpretação real, uma contemplação real da realidade. Ele só percebe a realidade através do filtro do seu condicionamento. Então, preste bem atenção, o que Sócrates, ou Platão, quis dizer? Ele quis dizer que nós, quando vemos a realidade, nós não vemos a realidade como ela é. Nós vemos a realidade filtrada pelo nosso condicionamento, pelo nosso pensamento. Isso, apesar de ser filosofia, entender isso muda radicalmente a nossa vida. Por quê? Porque, veja bem, a primeira questão de uma mudança, de uma transformação, é você questionar a realidade. E quando eu falo de questionar a realidade, você precisa questionar a sua realidade. E a coisa mais importante da sua realidade, a coisa mais importante que você precisa questionar, são as coisas que você pensa sobre si mesmo. Você tem uma noção de eu, uma ideia sobre si. Talvez seja uma ideia de incapacidade, talvez seja uma ideia de timidez, uma ideia de não ser muito inteligente, uma ideia de ser uma pessoa fraca. Eu não sei. E mesmo que seja o oposto, questione, interrogue a sua percepção de eu, porque você vê a realidade a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você conhece. Então, nós temos aqui esses homens no fundo da caverna, e e ali vem uma questão muito interessante. Aí ele diz que um desses homens conseguiu se libertar, e ele saiu da caverna. E aí ele saiu andando por aí, ele subiu e viu o sol, viu as borboletas, viu a vida, contemplou a realidade de maneira limpa, sem essa sombra do condicionamento. E aí ele percebeu que aquilo que ele tinha visto até então não era nada do que ele estava vendo agora.
E a primeira coisa que aconteceu, ele se lembrou dos colegas dele no fundo da caverna. E ele disse, meu Deus, eu preciso voltar para a caverna, eu preciso avisar essas pessoas que o que elas estão percebendo não tem nada a ver com a realidade. E aí ele foi para lá, foi correndo para lá, e já não estava mais acostumado com a penumbra da caverna, tropeçou, caiu na frente dos prisioneiros, e aí ele disse para os prisioneiros, vocês precisam sair daqui. Nada do que vocês percebem é real. Vocês só conseguem ver as pálidas sombras da realidade. Existe um mundo encantado, existe um mundo mágico. A vida é diferente do que isso que nós estamos vendo aqui na penumbra da caverna. E aí o que ele fez? Fez o seu discurso. E o que as pessoas fizeram? Olharam para ele, olharam um para o outro e disseram, ó, tá vendo? Nós não podemos sair daqui. Porque se nós sairmos daqui, nós vamos começar a delirar, ficar louco que nem ele. Essa é a questão. A questão é que nós, eu sempre digo isso, nós não queremos mudar. Nós queremos que as coisas à nossa volta mudem, se transformem. Mas nós não acreditamos em nada além daquilo que nós sabemos. E aquilo que nós sabemos é a realidade que nós temos hoje. Então, se você não conseguir dar esse passo para sair dessa prisão, se você não consegue romper essas amarras que nos prendem no fundo da caverna, nós sempre vamos, quem está preso no fundo da caverna, sempre vai defender o fundo da caverna. Então, o que é consciência e inconsciência? A inconsciência é você viver no fundo da caverna e você confundir a realidade com as pálidas sombras da realidade. O que é viver da consciência? É você sair da caverna e você ver as coisas como elas são. Mas isto é possível? Sim. Nós começamos a falar sobre isso ontem à noite. Então, vamos aprofundar isso hoje. Então, nós temos esse um ponto que é extremamente importante e que eu trouxe da filosofia, mas eu quero ir para a segunda história. A segunda história. A segunda história é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. É a parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Então, existia um rapaz que vivia na casa do pai, e ele disse que ele queria a parte da herança dele, porque ele queria ir embora. E aí ele pegou a parte da herança dele e, segundo a parábola, ele foi para uma terra distante. E aí, lá, ele pegou e gastou a parte da herança dele com coisas mundanas de forma irresponsável. E aí caiu uma grande fome sobre a terra. E ele não tinha mais o que comer, aí ele foi trabalhar numa fazenda onde ele tratava os porcos. E ali, no fundo daquele caos, aquele cenário caótico, ele começou a invejar os porcos. Por quê? Porque os porcos tinham pelo menos alguém que cuidasse deles, que os alimentasse, e ele não. Ele se viu totalmente sozinho e abandonado. E aí, em algum momento, a parábola diz que ele caiu em si. Ele caiu em si e lembrou da origem dele, lembrou da casa do pai. E aí ele disse, meu Deus, eu estou sofrendo tanto aqui e na casa do meu pai tem de tudo. Ok,
O que é a jornada do filho pródigo? A jornada do filho pródigo, assim como a alegoria da caverna, é a jornada do caos à consciência. É a jornada que te tira da inconsciência e que te leva à consciência. Então, o que é? Vamos dar uma olhada para a parábola do filho pródigo. Primeiro, o que é a casa do pai onde ele estava? O que é a casa do pai? Na parábola, a casa do pai representa um lugar de abundância, um lugar de plenitude, um lugar de alegria. E qual é o significado disso? Todos nós viemos de um lugar, ou não? E esse lugar representa a nossa essência, representa as nossas raízes. Nós viemos, em termos de origem mais profunda, nós viemos do Pai. O sopro da vida, o sopro divino veio de Deus. Então, viver na casa do Pai significa viver desse sopro divino. Significa estar conectado com a essência divina que existe dentro de nós, que existe em nós. Jesus chamava isso do reino dos céus. O reino dos céus que existe dentro de nós. Então, nossa casa divina é nossa essência divina. É de lá que nós viemos, ou não? Então, guarde isso. Ou melhor, veja essa questão, tá? Porque é difícil quando a gente está preso na mente, a gente perceber que existe algo além da mente. Então deixa eu explicar rapidamente o que